Olá, boa noite. 2024, um ano em que vivemos intensamente as consequências das agressões ao planeta. Paisagens devastadas pela seca, incêndios, furacões, inundações históricas. Caiu! E a solidariedade que ajuda a recomeçar. Unidos venceremos! Revelações e sustos na política. Tramas desvendadas aqui no Brasil. E lances cinematográficos na disputa pela presidência dos Estados Unidos. A tecnologia no campo de batalha. Tudo registrado. O tempo todo, em todos os lugares. Emoção. Celebrações. E um espetáculo brasileiro em Paris. Está começando a Retrospectiva 2024. Crise climática, tragédia climática, catástrofe climática, emergência climática. Onde vamos parar? Este ano, as consequências do aquecimento global se revelaram em eventos extremos sem precedentes. Corpo de Bombeiros! Alguém precisa de ajuda! O mundo precisa de ajuda. We are sounding the red alert for the planet. Estamos soando o alerta vermelho para o planeta. O clima extremo está levando vários países a situações de emergência. Brasileiros de norte a sul sofreram com ondas de calor fora do normal. O clima muda diante dos nossos olhos. Maio de 2024 vai ser lembrado como o mês em que o Rio Grande do Sul se viu diante da maior crise humanitária da sua história. A preocupação é imensa, porque o fogo também castiga o país. O diagnóstico é de que poderemos perder o Pantanal até o final do século. Em 2024, viramos capa de revista internacional e não saímos bem na foto. De acordo com o artigo, o aquecimento global, o desmatamento e as mudanças na forma do uso da terra são as principais causas que podem levar a Amazônia a colapsar. Um deserto no Brasil? Resta um pouco mais de 57% da vegetação nativa da Caatinga no Nordeste. A impressão que a gente tem é de que estamos num outro planeta. Não é o cerrado que estamos acostumados a ver. A natureza paga um preço alto por essa destruição. O fogo, a água e o ar. Elementos da natureza em desequilíbrio, destruindo a nossa terra, a nossa casa, a nossa vida. As enchentes de maio mataram 183 pessoas. Caiu! Ai, meu Deus! Esse bairro aqui não vai voltar a existir. Vamos voltar para casa, vamos lá, pai. É só limpar a casa. Para muitos, ficou só a memória. A gente tinha uma história aqui, né? Rogai por nós, pecadores. E aqui, nos fundos, então, era a parte do altar. A igreja foi, gente. A igreja foi. A igreja foi. Foi a pior enchente da história do Rio Grande do Sul. Vidas perdidas, pessoas desaparecidas, prejuízos terríveis. Nós estamos num ginásio de esportes que está completamente adaptado, tomado neste momento, por roupas que foram doadas. O que essas moças estão fazendo aqui atrás são refeições. Estão ajudando gaúchos que precisam muito, muito de ajuda. Esse navio chegou aqui, ele veio de Rio Grande, lá no sul do estado, trazendo doações para as vítimas da enchente em Porto Alegre. A equipe do Globo Repórter encontrou na cidade de Mussum moradores que estão tentando se recuperar da terceira enchente em menos de um ano.
Ai, Noeli, que tristeza, menina. Ao contrário de outras tragédias climáticas que nós já testemunhamos, essa, ao longo dos dias, foi piorando em vez de melhorar. Chega aí, alguma árvore! Vai pra baixo, tem uma árvore! Fica pelos bombeiros, pelo amor de Deus! Em apenas um dia, o lago superou o nível da grande enchente de 1941. Apenas 1 hora de chuva encheu tudo! Foi por esse ponto, em vários outros aqui da capital gaúcha, é que a água do rio acabou invadindo a cidade. É impossível ficar indiferente a isso, né? Porque é a cidade da gente, né? O mau tempo cancelou o aeroporto inteiro e por tempo indeterminado. Pode entrar? Pode. Esse é um dos maiores perigos para as embarcações que transitam agora em Porto Alegre. É um carro submerso. Olha, aqui dentro dessa casa, que está completamente alagada aqui embaixo, tem uma mulher ainda ali em cima. Já vieram aqui tentar resgatar você? A gente vai sair com o tempo. Com o tempo a gente vai sair. Num instante, a dimensão da tragédia fica mais evidente. Olha só, gente, tem um cavalo que está ilhado, completamente olha a altura da água. Ele está na pontinha do telhado. É um alívio essa imagem, a gente poder acompanhar ao vivo o resgate desse cavalo que já ganhou até nome. Caramelo estava salvo e eleito como um símbolo poderoso da resistência gaúcha nessa tragédia. Atenção! Brasil! Tá na hora de ajudar! Uma união de forças salvadora. Um cordão humano puxa barcos sem motor no meio da madrugada. Queria nesse momento poder ajudar todo mundo, mas a gente não tem como se multiplicar, né? Esse trabalho de voluntariado que está acontecendo aqui está salvando muitas vidas. Eu acho que tem anjos aqui. Todo o caminho que a gente viu, desde o pessoal que foi lá nos barcos nos resgatar, são anjos. Estão todos bem? Ela e o pequeno Anthony foram resgatados do telhado. A imagem comoveu o país. Nessas horas a gente vê como tem pessoas boas no mundo, né? Mas o impensável também foi visto. Então, começou a escurecer, o tiroteio começa. E vocês não se animam a sair daí não, gente? Não vamos sair porque os vizinhos daqui do lado saíram e vieram e roubaram tudo. Por isso, a segurança tem que ser reforçada. Em pleno caos, lições de vida. A gente vai conhecer a primeira casa da Helena, a gaúcha que nasceu durante a enchente de 2024. E agora a gente vai correr atrás para recomeçar tudo de novo. Por eles. Graças a Deus, meu Deus. Vamos ser mais fortes! Unidos venceremos! Tão grande quanto as perdas da enchente é a força dos gaúchos, com o apoio de todo o Brasil, para começar tudo outra vez. A janta está sendo servida! A gente vai ter muitos dias de luta, meses, anos para construir tudo que a gente perdeu. A gente está aqui junto com as famílias para se abraçar, para dizer, olha, vamos tentar nos erguer, mas como a gente não sabe ainda, né? Vamos seguir em frente. Vamos à luta. Nós somos fortes, né? E saibam, os senhores não estão sozinhos. Os senhores têm um Brasil inteiro nos apoiando nesse momento. Vamos sair dessa. Muito obrigado. Eu vou dar outro abraço no senhor. Obrigado. E dessa vez eu vou abraçar a dona Jurema também. Com licença. Se nós temos fé, se nós cremos, nós vamos conseguir ter um olhar para além de tudo isso aqui. No outro extremo do país, seguem os atentados contra a natureza. Tratores e outros equipamentos usados para devastar a natureza e poluir os rios foram inutilizados. Mas se a fiscalização não for contínua, é como enxugar gelo. Esse aqui é o acampamento que o Ibama já tinha queimado em janeiro, no começo da operação. É uma indústria do crime do ouro ilegal.
Criminosos também deram início a outra tragédia que se espalhou pelo Brasil. Assim que ele sai, o fogo começa. Essa impunidade, ela ajuda a riscar o fósforo. A polícia prendeu suspeitos de provocar incêndios em São Paulo, no Pantanal e na Amazônia. Uma espécie de terrorismo climático onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Já são mais de 45 mil focos de incêndio no país. Pegar fogo no caminhão dele, mano. Nós estávamos passando pela rodovia e a gente cruzou com essa queimada gigante. Moradores de algumas fazendas tentando com esses sopradores empurrar o fogo. E lá embaixo, um trator com um tanque de água atrás também vai tentando conter as chamas e deixar toda essa região mais úmida para que o fogo não se alastre. Não dá para enxergar nada, nem mesmo as chamas. É uma situação delicada e olha só, fuligem o tempo inteiro, tá muito difícil. Coisa feia, meu Deus, nunca vi isso na vida. O incêndio florestal tá pegando aqui no Parque Indígena do Xingu. Desse queimada, mais ou menos 30 anos para poder mato crescer. 2 filhotes de onça-pintada, espécie ameaçada de extinção, morreram carbonizados. Os órfãos do fogo se espalham Brasil afora. Em Minas Gerais, uma tampinha de água aliviou a sede do bebê sagui. Um país sem fôlego diante das queimadas e da seca. Não é difícil encontrar no meio do caminho bancos de areia como este. Por aqui, em condições normais do rio, passam balsas, barcos grandes. Só que desta vez, as águas praticamente desapareceram bem antes do previsto. É até difícil imaginar que até pouco tempo atrás, o Rio Madeira tomava conta de tudo isso aqui. O Rio Negro atingiu hoje a menor marca em 122 anos de medição no porto de Manaus. O dia vira noite. Roraima enfrenta uma combinação de seca severa, agravada pelo El Niño e incêndios ilegais. Até para tu respirar, estava complicado. Olha a fuligem. Gente de Deus. E aqui atrás está Manaus. E o que a gente vê é apenas uma densa nuvem de fumaça. O bioma da Amazônia como um todo enfrenta o maior número de focos de incêndio em 19 anos e o Pará tem sofrido bastante. Uma dor no peito, com essa tosse e garganta seca. Como respirar quando a umidade do ar está mais baixa do que no deserto do Saara? Pela manhã, a cidade de São Paulo era a mais poluída do mundo, segundo um ranking suíço que monitora grandes centros urbanos. A fumaça tomou conta da esplanada dos ministérios. A qualidade do ar ficou insalubre. Estamos vivendo a era do fogo. E não é só no Brasil, não é só na Amazônia. A gente tem uma maior frequência e maior intensidade de incêndios ocorrendo no mundo todo. Foi um dos piores dias da história de incêndios florestais em Portugal. Os incêndios no Chile já são considerados um dos 3 mais mortais do mundo neste século. A natureza está mesmo fora da ordem. Primeiro veio o furacão Helene. Este foi o furacão mais fatal desde o Katrina. A gente acabou de receber um alerta aqui da cidade, um alerta de emergência. O temido furacão Milton foi visto de uma estação espacial. Na quarta à noite, o furacão tocou o solo da Flórida, perdeu força e virou um ciclone pós-tropical. Mas não passou sem causar estragos e inundações. Eu acho que essa tempestade vem também para mostrar pra gente que a gente tem que ter consciência. Na Europa, catástrofe sem nenhum alerta. E o que se viu foi uma das piores inundações da história da Espanha. Alonso! Essa mulher tentava encontrar um parente. Alonso! Moradores jogaram lama contra as autoridades. Esse foi um desastre sem precedentes. Ayudarnos, por favor. Ayudarnos, por favor. O clima extremo também levou chuvas torrenciais para a África e para a Ásia. Já os Estados Unidos estão enfrentando uma onda de frio extremo e tempestades de neve. Aqui no Brasil, chuva, destruição e apagão. O teto de um shopping foi pelos ares em São Paulo.
No Rio, calor de deserto. Dá para imaginar, gente, essa sensação térmica de 62 graus. Já no deserto, gelo e água, muita água. Uma parte do deserto do Saara, no Marrocos, está inundada. Chuvas deste ano foram as mais intensas em quase meio século. A certeza mesmo é que o mundo vive outro tempo. E que somos vítimas dos nossos próprios erros. A causa dos extremos climáticos é a humanidade. Nós aumentamos a frequência das tragédias climáticas. Não estamos apenas em perigo. Nós somos o perigo, mas também a solução. But we are also the solution. E foram muitas as reuniões para tentar salvar o planeta. Só há um futuro se for sustentável. As superpotências vão desembolsar 300 bilhões de dólares por ano para os países mais vulneráveis às mudanças climáticas. O valor ambicioso de $1 trilhão não emplacou. O foco agora está na conferência de 2025 aqui no Brasil. A COP30 será a nossa última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático. Conto com todos para fazer de Belém a COP da virada. Ou as consequências virão. Até o fim do século, sem medidas agressivas, estima-se que o aquecimento global chegue a 2,8 graus. Uma pergunta se torna urgente. O que é preciso fazer para que cenas como essas não se repitam? É preciso agir e logo. A gente tirou muita coisa da natureza e já chegou a hora da gente devolver. Cuidar é preciso para navegar nessa terra com esperança. O mundo acompanhou com muita atenção a disputa pela presidência dos Estados Unidos. Foi uma campanha cheia de idas e vindas e com cenas surpreendentes. Vai ser dada a largada. Os dois partidos, democrata e republicano, começam a disputa pela Casa Branca. Donald Trump não teve problemas para ser escolhido como pré-candidato dos republicanos. Mas na justiça... Um tribunal federal dos Estados Unidos condenou o ex-presidente a pagar multa por difamar uma mulher de quem abusou sexualmente. 350 milhões de dólares por fraude financeira. Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos condenado por um crime. 12 jurados decidiram por unanimidade que ele falsificou documentos financeiros para justificar a compra do silêncio da atriz e diretora pornô Stormy Daniels. Com quem manteve o caso extraconjugal. As condenações não tiraram Trump da disputa. Já o atual presidente Joe Biden, de 81 anos, sofreu muitos questionamentos pela idade e frequentes lapsos de memória. Um idoso bem intencionado de memória fraca. Foi assim que o promotor descreveu Joe Biden. O presidente americano era alvo de uma investigação sobre documentos secretos do governo guardados na casa dele. Os papéis são da época em que Biden era vice-presidente. A eleição presidencial tem provocado situações dramáticas numa sucessão tal que parece novela, cada dia um capítulo. De um lado, o ex-presidente Donald Trump recorreu à tática de espalhar mentiras. Do outro, um presidente de andar hesitante, voz rouca e raciocínio confuso. Foi um desastre para Joe Biden. Integrantes do partido dele passaram a defender que ele desista de concorrer à reeleição. Tanto a Casa Branca quanto a campanha do democrata estão em modo de crise. Tiros interrompem o comício do ex-presidente Donald Trump. Ele põe a mão na orelha, se abaixa. Seguranças se jogam em cima dele. São ouvidos 8 disparos ao todo. O público entra em pânico. Um minuto depois, Trump se levanta, sangrando. É retirado do palco. O atirador foi morto em seguida por agentes da segurança. Donald Trump foi atingido de raspão
Os tiros mataram uma pessoa e feriram outras duas que assistiam ao comício. Dentre todos os registros do atentado contra Donald Trump, uma foto em particular entrou para a história. Dias depois, a convenção republicana confirmou Trump como candidato à presidência. Apoiadores usavam imitações do curativo na orelha. Biden seguiu tropeçando e acumulando gafes. Mais cedo, Biden se confundiu e chamou Volodymyr Zelensky de Vladimir Putin. President Putin is a big President Putin. President Zelensky. 10 dias depois, o presidente americano Joe Biden anunciou que desistiu de concorrer à reeleição. Biden declarou apoio à vice-presidente Kamala Harris. A campanha da democrata foi recebendo apoios de peso até a convenção de agosto, que confirmou Kamala como candidata. Atual vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano se enfrentaram pela primeira vez num debate na televisão. Eu sou Kamala Harris. Ela disse a Donald Trump. Kamala Harris. Divirta-se, ele respondeu. Donald Trump disse que imigrantes haitianos estão comendo cães e gatos dos moradores. They're eating the dogs. O mediador desmentiu a afirmação na hora. Eating the dogs. Virou o assunto mais comentado do debate. Os memes se espalharam pela internet. Fake news, ataques entre os adversários e um novo episódio de tensão. A polícia do estado americano da Flórida prendeu um homem suspeito de tentar matar o ex-presidente Donald Trump. O candidato republicano à eleição não ficou ferido. As campanhas seguiram. A campanha presidencial mais acidentada e acirrada da história recente dos Estados Unidos. As projeções indicam uma disputa acirradíssima. Mas o resultado que saiu das urnas... Vitória avassaladora dos republicanos. Acaba de ser confirmada a vitória de Donald Trump and the future President Trump. Festa do lado republicano. This will truly be the golden age of America. Decepção para os democratas, que não conseguiram transformar em presidente a vice Kamala Harris. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. Trump venceu em 31 dos 50 estados americanos e conquistou maioria no Senado e na Câmara. E essa honra que os americanos concederam a Trump ocorre exatamente 4 anos depois de terem negado a ele a pretensão de continuar na Casa Branca. Na formação do governo, nomes polêmicos. Um crítico das vacinas para o Ministério da Saúde. E uma surpresa. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, vai comandar um departamento com a missão de cortar gastos públicos. Diferentemente de Trump, que não reconheceu a derrota nas eleições em 2020, Joe Biden recebeu o presidente eleito na Casa Branca. E num dos últimos atos na presidência... O presidente dos Estados Unidos concede perdão para evitar a prisão do filho. Hunter Biden tinha sido condenado por crimes federais, como sonegação de impostos e negar que era usuário de drogas ao comprar uma arma. Uma eleição em que a economia e a imigração foram os temas fortes. No dia 1, vou começar o maior programa de deportação da história dos Estados Unidos. Donald Trump mostra que seu governo soará como a música que tocou na sua despedida da Casa Branca em 2021. My Way, de Frank Sinatra, que quer dizer, do meu jeito. Enfrentamos velhos problemas na área da saúde, mas os avanços da ciência nos deixaram mais conectados e mais informados sobre o que existe ao nosso redor. Essa é a nossa imensa e bela vizinhança no universo. Com detalhes do centro da galáxia que nunca tinham sido vistos e registrados antes.
Gases, poeira cósmica e estrelas formam o mais completo mapa da Via Láctea. Trabalho de 146 pesquisadores durante 10 anos. Novas estrelas no céu, velhos problemas na Terra. Um mosquitinho matar uma pessoa? O Ministério da Saúde anunciou a criação de um centro de operações de emergência de combate à dengue. No Distrito Federal, as Forças Armadas tiveram que ajudar. Faltou repelente nas farmácias. Agora a gente não cheira mais a perfume, a gente chega a repelente. Veio a vacina Qdenga do Japão. E até um peixe ajudou no combate. E eles podem fazer o controle do Aedes aegypti, ou seja, se alimentar deles. Dengue, Covid, chikungunya, gripe, todas circulando ao mesmo tempo. A Covid-19 segue infectando e nós seguimos com pessoas desenvolvendo doenças graves. A febre Oropouche surgiu de forma agressiva. Ela é transmitida principalmente pelo mosquito conhecido como maruim e tem sintomas parecidos com os da dengue. Pela primeira vez, a doença provocou 2 mortes. Até hoje, não havia relato de morte pela doença na literatura mundial. Na busca pela cura do câncer, evoluímos. A vacina contra o câncer de pele já está em teste, feita de acordo com o DNA de cada paciente. Um passo atrás, numa área em que o Brasil é referência. 6 pacientes transplantados receberam órgãos infectados por HIV. Amostras de sangue estavam sem identificação. O material coletado era armazenado em uma geladeira comum. Não foram apresentados registros de treinamento dos funcionários. As córneas, 2. Mas o transplante é feito para salvar vidas. A mãe de Lino doou 6 órgãos do filho, que morreu durante uma cirurgia, entre eles o coração. Acima de tudo, um cara bom. Esse coração bom está na cidade. A doação de medula pela irmã salvou a vida de Rafael. Em 2024, ele se tornou o primeiro transplantado a vencer torneios internacionais de natação. Você se sente um pouquinho campeã mundial de natação? Ai, me sinto muito! Demos um passo gigante para conhecer o passado. Descobrimos de quem é o esqueleto encontrado há 15 anos no Rio Grande do Sul. Uma nova espécie de sinodonte que viveu antes dos dinossauros. Era um mundo totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Bem diferente do mundo em que a empresa Neuralink de Elon Musk implantou um chip no crânio de um tetraplégico. 64 fiozinhos bem flexíveis, com 16 eletrodos em cada um. Nolan diz que agora consegue controlar com o cérebro dispositivos como videogames. Quando o apagão cibernético chegou, foi o caos. Da Oceania até o Alasca foram grandes os impactos desse apagão tecnológico na vida das pessoas. Voos cancelados, voos atrasados. A rede de TV britânica Sky News, um dos canais mais importantes daqui, saiu do ar. A nave Starliner da Boeing foi para o espaço com Butch e Sunita. Eles iam ficar 8 dias na Estação Espacial Internacional, mas a nave, com problemas, voltou sozinha para a Terra. E os 2 astronautas vão ficar até o ano que vem no espaço. Mas quem voltou e se encaixou direitinho na plataforma foi a nave da SpaceX. O Falcão 9 fez um retorno perfeito. Com o primeiro foguete de passeio comercial, também deu tudo certo. O bilionário Jared Isaacman é o primeiro civil a caminhar no espaço. Em casa tem muito trabalho para se fazer, mas daqui a Terra parece um mundo perfeito.
Da Terra, vimos o espaço dar um show. Depois de uma potente tempestade solar, a aurora boreal coloriu o céu do planeta e passou por países que nunca tinham visto o fenômeno antes. Estados Unidos, Alemanha, Portugal e até algumas partes da Argentina e do Chile. Mágico foi o grande eclipse da América do Norte. Um eclipse total do Sol. Esse fenômeno é raro. Total solar eclipse. A NASA fez uma transmissão ao vivo das cidades americanas onde a Lua, tão pequena, escondeu por inteiro esse Sol gigante. Sustos e tragédias nos ares, registrados em flagrantes impressionantes. Estas imagens mostram uma família embarcando no voo que se transformaria numa tragédia. O avião caiu em Gramado pouco depois de decolar. Essas imagens mostram o momento da queda. Havia muita neblina na hora do acidente. As 10 pessoas que estavam a bordo morreram, 17 ficaram feridas. Um avião da Embraer caiu no Cazaquistão com 67 pessoas a bordo. 29 pessoas sobreviveram. Entre as possíveis causas do acidente, um míssil teria atingido o avião. Turbulência severa no voo entre Espanha e Uruguai. O que se vê são 2 pés pendurados no teto do avião. Um homem sai dali. Ele está com a camisa toda rasgada. O mergulho fatal. Rapaziada, olha o avião caindo, mano. Caindo o avião. Bateu no telhado da casa e caiu no quintal. Cuidado de explodir, meu, cuidado! A tragédia com o avião que provocou a morte das 62 pessoas abalou a rotina de um condomínio em Vinhedo, interior de São Paulo. As investigações apontam para falha no sistema antigelo do avião. Na colisão entre 2 aviões no Japão... Pela janela, os passageiros viram a bola de fogo do lado de fora do avião. Os japoneses ficaram aliviados com o sucesso do resgate dos passageiros. Parecia um momento de fé. Mas era a preparação de um crime. O balão deixou 7 bairros de São Paulo sem luz. Isso aí, nossa! Gente lá, ó. Pega o extintor, calma! Anjos da guarda postos na Grande São Paulo. Moradores e funcionários do mercado foram os primeiros a chegar. O helicóptero estava pegando fogo. Mais uma vítima. Graças a Deus está com vida. A menina viu o piloto morrer no ar, num voo de parapente em Minas. Na hora que eu vi, olhei para trás assim, ele já estava com o olho aberto, bati na cara dele de leve. Falei, moço, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. O piloto sofreu um infarte. Daphne teve apenas arranhões no corpo. Em terra, acidentes fatais. Entre as vítimas, uma equipe de remo numa colisão no Paraná. 8 atletas de 15 a 20 anos. Eles tinham saído de São Paulo, onde participaram de uma competição, e voltavam para casa. Só um jovem sobreviveu. Luto também num time de futebol americano de Curitiba. 3 jogadores morreram num desastre na Via Dutra. Perto do fim do ano, em Minas, o pior acidente em rodovias federais em quase 2 décadas. 3 veículos se envolveram nessa batida, uma carreta, um ônibus, um carro. A violência da pancada foi tamanha que o ônibus pegou fogo. Muita gente que estava dentro não conseguiu sair. Mais de 40 pessoas morreram. Não se sabe ao certo o que provocou essa tragédia. Espaços públicos transformados em praças de guerra.
Cidadãos desesperados. Faixa de Gaza? Ucrânia? Não. Rio de Janeiro. No meio do tiroteio, sem ter para onde correr. Sem saber para onde ir. O tiro tá vindo da onde, cara? E sem caminhos para pedir socorro. Ai, sim. Meu amor, calma, em nome de Jesus, calma. Parecia que as balas vinham de toda parte. Dias de guerra entre policiais e traficantes. Um policial militar que não participou da operação também foi morto. O Globocop flagrou um momento em que homens armados soltaram o carro com um corpo estendido no banco da frente. O veículo desceu a ladeira desgovernado até bater contra um muro. Em São Paulo, os abusos da PM geraram revolta. O policial jogou o cara no corpo. Um policial militar é flagrado atirando um homem do alto de uma ponte em São Paulo. O estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas da Costa foi morto com um tiro a queima-roupa durante uma abordagem policial na escadaria de um hotel na capital paulista. Um policial à paisana, Vinícius Lima Brito, atirou 11 vezes nas costas de um rapaz que tinha furtado sabão de um mercado. E o caso em Barueri, de uma supervisora de vendas agredida por policiais que tentavam apreender uma moto com a documentação vencida. E o governador de São Paulo mudou de opinião sobre o uso de câmeras nas fardas dos PMs. Eu admito, estava errado. Eu me enganei. Hoje eu estou absolutamente convencido que é um instrumento de proteção da sociedade, do policial. Juliana Leite Rangel e a família estavam a caminho da ceia de Natal quando foram atacados por um carro da Polícia Rodoviária Federal em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A jovem foi baleada e levada para o hospital em estado gravíssimo. A ação foi no mesmo dia em que um decreto federal determinou que policiais só usem armas de fogo como último recurso e nunca contra cidadãos desarmados. 3 agentes foram afastados, eles reconheceram que atiraram e disseram que ouviram disparos e deduziram que os tiros vinham do carro da família. Pânico no aeroporto de Guarulhos. O assassinato do delator do PCC, Antônio Vinícius Gritzbach, ele que foi fuzilado no Aeroporto Internacional de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo prendeu o segundo suspeito de participar da execução. O crime permanece sem desfecho. Foram quase 2 meses de perseguição por cidades das regiões Norte e Nordeste. Deita no chão! Deita, meu irmão! 50 dias depois da fuga, a prisão dos únicos fugitivos na história dos presídios federais de segurança máxima do Brasil. Mão para trás agora, mão para trás. Chegava ao fim a caçada aos fugitivos de Mossoró. Carros de luxo transformados em armas no trânsito. A Justiça de São Paulo decretou agora há pouco a prisão preventiva de Fernando Sastre Filho. Ele dirigia um carro esportivo a mais de 100 km por hora e causou um acidente que matou o motorista de aplicativo Ronaldo Viana no fim de março. Fernando Sastre Filho vai ser julgado por um júri popular. Menos de 4 meses depois... E em São Paulo, um rapaz de 21 anos morreu por causa de uma briga de trânsito. Câmeras de segurança mostram o carro amarelo perseguindo a motocicleta e o momento em que o carro muda de faixa e atinge a moto. Em depoimento à polícia, Igor Ferreira Salceda disse que o motociclista quebrou o retrovisor do carro dele. O motociclista Pedro Caíque Ventura Figueiredo morreu no hospital. Rio de Janeiro, um homem morreu atropelado horas depois do casamento dele e o motorista fugiu. Aí eu falava, pelo amor de Deus, salva meu marido, a gente acabou de casar, salva ele. O atropelador Vitor Vieira Belarmino se diz influenciador nas redes sociais. Após o crime, ele fugiu sem prestar socorro.
Em Goiás, quem fugiu foi a médica, com uma recém-nascida. Uma neurologista fingiu ser pediatra, trocou de nome, usou documentos falsos e entrou no quarto da maternidade para roubar a bebê. Médica passou por 2 rodovias federais durante a fuga. Isabela foi encontrada na casa da médica 12 horas depois. A sequestradora foi presa e a família teve um final feliz. Um sentimento de gratidão, que Deus não abandona os seus filhos. Um ano de celebrações na cultura e de muita emoção no mundo dos famosos. Um filminho romântico para um anúncio real. Terminava a primeira fase do tratamento da princesa Kate contra o câncer. So let that light shine bright. O rei da Inglaterra andou sumido por causa de um tumor na próstata. E quando reapareceu... Charles III se viu no meio de um abraço coletivo de um time de rugby da Nova Zelândia. Um 1.600.000 súditos foram ver a rainha do pop, Madonna, em Copacabana. This is magic. Thank you, Rio. O Festival de Cinema de Veneza foi só o começo. 10 minutos de aplausos para a atuação da atriz Fernanda Torres, protagonista de Ainda Estou Aqui. O roteiro saiu premiado. O filme e Fernanda ainda foram indicados para o Globo de Ouro do ano que vem. Na estreia de um musical em Londres, Elton John revelou um problema grave de saúde. Como vocês sabem, eu perdi a visão. É difícil eu assistir, mas adoro ouvir. E o musical soou bem essa noite. Quando o Rio Grande do Sul mais precisou, artistas gaúchos e de todas as partes do Brasil se uniram em solidariedade às vítimas das enchentes. Filas gigantes. Fãs fizeram de tudo para ver Bruno Mars no Brasil. 50.000 pessoas lotaram os shows que fecharam o Circuito Sertanejo 2024. Uma mega estrutura foi montada em Caldas Novas, bem no coração do Brasil. É foto que eu te amo e não dá pra negar, não. Que show da Xuxa é esse? A reclamação virou um meme quase 40 anos depois. A fã reapareceu no documentário sobre as paquitas no Globoplay e ganhou nome e sobrenome. Esta é Patrícia Freitas Veloso Martins, a menina que tá batendo com a Xuxa. Que show da Xuxa é esse? A fama instantânea depois de um voo. Jennifer Castro se recusou a trocar de lugar com a criança de 4 anos. Tô gravando a sua cara, porque você não tem empatia com as pessoas. A confusão foi registrada por uma passageira que nada tinha a ver com a história. Uma vez na internet, as opiniões se dividiram. Jennifer ganhou mais de 2 milhões de seguidores em 3 dias. Mel Lisboa é Rita Lee, num dos maiores sucessos da temporada teatral. A atuação impressionou o eterno companheiro da Rita, Roberto de Carvalho. Parecidíssima, né? Nossa, parecidíssima. Igual, muito perfeito. Fernanda Montenegro entrou para o livro dos recordes. Reuniu 15.000 pessoas no Ibirapuera, em São Paulo, na leitura da filósofa Simone de Beauvoir. A liberdade do homem na sua relação com o mundo. Para a felicidade geral da nação de fãs, os irmãos Caetano e Bethânia se juntam numa turnê pelo Brasil, com direito à declaração de amor. Sem Bethânia eu não estaria aqui. É mole. É mole. Senhora Amparo do Serginho, Rosário dos Filtros da Aquária. A escritora mineira Adélia Prado venceu o prêmio Camões, mais importante da língua portuguesa. A
Ailton Krenak foi o primeiro indígena a ingressar na Academia Brasileira de Letras. E mais uma mulher entra para a imortalidade, Lilia Schwartz. No fim do ano, o diplomata e escritor Edgar Teles Ribeiro foi eleito para a cadeira do poeta Antônio Cícero. Astro em apuros. A divulgação deste vídeo intensificou as investigações contra o rapper Sean Diddy Combs. Ele é acusado de crimes como conspiração, coação e abuso sexual. O rapper Jay-Z, marido de Beyoncé, foi incluído na mesma ação sob acusação de estupro que teria ocorrido na casa de Diddy. 40 anos de Rock em Rio. E as estrelas não se limitaram ao festival. Ed Sheeran foi pra galera no Maracanã. Comeu picanha no potinho. No cardápio de Katy Perry, pizza. E fotos no Cristo Redentor. Uma obra de arte polêmica foi leiloada por 6 milhões de dólares em Nova York. A banana foi devorada pelo comprador, um empresário chinês das criptomoedas. O ator Otton Bastos celebra 7 décadas de carreira no lugar mais simbólico, o palco, e emociona contando a própria história. Tenho 91 anos e não me entrego, não! Brasileiros invencíveis nos transformaram numa potência paralímpica. Em Paris, o Brasil ficou entre os 5 melhores países do mundo. O céu virou uma pintura. O pôr do sol trouxe a cor da medalha de ouro. A dança da inclusão. A Avenida Champs-Élysées virou passarela. Vimos o maior desfile de todos. E a segunda maior delegação de todo o evento, só atrás da China, levantou o público. Vai, Brasil! Nossos top models da superação. A tocha se multiplicou, todos numa só voz. Um show pela igualdade. Porque não existem limites para esses superatletas, seja na terra, na água, na força. Em cada passo, muita história. A emoção de quem esperou 16 anos por isso. Aos 42 anos, enfim, o primeiro ouro. Em qualquer idade. Aos 59 anos, a atleta mais experiente da delegação brasileira, Beth, tornou-se bicampeã paralímpica no lançamento de disco. Fomos os mais velozes. 3 vezes campeão paralímpico. Então, para aqui pro final da minha carreira, eu acho que vai faltar mão, né? Com golpes de mestre. No cumprimento depois da luta, uma demonstração de carinho e respeito entre elas. Recordes de vida. Eu me via no pódio, eu me via pegando medalha de ouro. Na piscina, encontramos um tesouro. Carol Santiago se tornou a maior campeã paralímpica do Brasil entre as mulheres. Essa foi a melhor campanha brasileira na história. Vai, Gabrielzinho, pra bater na frente, pra ser ouro. Não nadei, não, eu amassei. Olhou pro lado, sorriu, medalha pro Brasil. Medalhas aos montes. 89 no total. Brasil! E na modalidade animação, só deu Brasil. Comemorou do jeito que a gente tá se acostumando a curtir. Língua pra fora e dancinha cheia de carisma. Bora bailar aqui na França, que é o que a gente faz muito bem também. E o mortal aí do Petrúcio Ferreira dos Santos. Campeões da alegria. Que Paris vai virar baile!
As câmeras espalhadas pelo planeta captaram flagrantes assustadores e registraram também o esforço de voluntários para salvar vidas. Na enchente, na Baixada Fluminense, uma vida em risco para salvar outras 3. Se Marcos Vinícius tivesse levado alguns segundos a mais para tomar a decisão, teria sido tarde demais. O ônibus tombou na zona norte do Rio. Diego chegou antes dos bombeiros e salvou o Davi. O menino tem um casaco tapando o ferimento. Ele tinha acabado de ter o braço amputado num acidente. Numa corrente de solidariedade, o membro amputado foi preservado e reimplantado. Você é muito forte. Tio tá orgulhoso de você, tá bom? A escritora Rosiana Murray teve o braço direito dilacerado por 3 pitbulls em Saquarema, no Rio de Janeiro. Mesmo no hospital, Rosiana era puro otimismo. Vou transformar a minha mão, que não existe mais, numa mão mágica que vai levar poesia para muito longe. A fúria dos raios. Não deu tempo de fugir da tempestade no Peru. O jogador José de la Cruz, de 39 anos, morreu. Um vendaval derrubou a árvore de Natal de Maricá, no estado do Rio. Um operário que montava a estrutura morreu. Olha o céu! Uma ponte desabou na divisa de Tocantins com o Maranhão. Oi, sai! Um morador filmou o momento da queda por outro ângulo. Muitos vídeos alertavam para o risco. Estamos aqui avisando vocês. Isso aqui está um perigo. Pelo menos 8 pessoas morreram e 9 desapareceram no Rio. Parecia filme. A ponte nos Estados Unidos se desmanchou. Oh my gosh! De repente, no Espírito Santo, o chão desapareceu. O homem sobreviveu. Fica calmo. Moradores em pânico na explosão do arsenal guardado num apartamento em Campinas. É bala pra se cotelar doida puta. Mercadorias e sonhos destruídos no incêndio no Brás, em São Paulo. É isso, gente. A fumaça pôde ser vista a quilômetros de quase toda a cidade. Joca voltou morto ao aeroporto de Guarulhos, depois de uma série de erros no transporte aéreo. O cachorro tá aqui dentro, morto! Passou mais de 10 horas trancado numa caixa. O teto do santuário no Recife desabou. O local estava lotado de fiéis durante uma distribuição de cestas básicas. 2 morreram. Em Minas Gerais, pane elétrica sobre a linha férrea. Motorista e passageiros conseguiram sair segundos antes de o trem partir o ônibus ao meio. Tio Paulo, como esquecer do homem que foi levado morto à agência bancária no Rio? Tio Paulo, Alfiane, o senhor precisa assinar. Tio, tá assistindo alguma coisa, mas ele não diz nada. Eu acho que ele não tá bem, não. Seu Antônio fez uma fezinha, mas perdeu o comprovante. Graças à gravação da câmera de segurança, ele pôde receber o prêmio de R$40 mil. A revelação de um plano criminoso de golpe de Estado foi destaque no fim do ano, que começou com imagens da força da nossa democracia. No Supremo Tribunal Federal, um momento simbólico. As grades que protegiam o prédio são retiradas pelos chefes dos poderes. Na abertura do ano legislativo, os líderes do Congresso indicaram que a relação com os outros poderes seria delicada. Discutiremos temas muito relevantes e temas que, inclusive, tocam aos demais poderes. Não subestimem esta mesa diretora. Não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Ao Judiciário, o que é do direito. Ao Legislativo, o que é do Parlamento. Ao Poder Executivo, o que toca à administração pública.
Uma operação autorizada pelo Supremo investigou a tentativa de golpe de Estado no final do governo Bolsonaro. A Polícia Federal cumpriu 4 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão em 9 estados e no Distrito Federal. Os alvos, o ex-presidente, assessores e ex-ministros. Na sede do PL, documentos apreendidos. Os policiais apresentaram um plano detalhado do golpe. Os investigadores narraram que a minuta aprovada por Bolsonaro manteve a determinação de prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Com o passaporte apreendido, Jair Bolsonaro foi proibido de deixar o país. Mas, afinal, por que ele passou 2 noites na Embaixada da Hungria? Nos depoimentos à Polícia Federal, detalhes reveladores. Uma peça-chave do quebra-cabeça veio do alto comando militar de Bolsonaro. O general Freire Gomes afirmou que houve uma tentativa de convencer a cúpula das Forças Armadas a aderir ao plano de golpe de Estado. O ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, disse que em outra reunião, o general Freire Gomes afirmou a Jair Bolsonaro que iria prendê-lo se ele levasse o plano adiante. Manifestantes se reuniram na Avenida Paulista em apoio ao ex-presidente. O meu trabalho, a minha dedicação, nada mais é do que servir a minha pátria e servir a todos vocês. Espionagem ilegal durante o governo Bolsonaro? A ABIN paralela. Buscas no gabinete do deputado federal e ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, na Câmara e na casa do vereador Carlos Bolsonaro. Senhor Carlos, o senhor tem algo para falar em relação à operação? De acordo com as investigações, Carlos Bolsonaro recebia informações coletadas pela ABIN e teria benefícios políticos. Entre as autoridades que foram espionadas estão, segundo a PF, os ministros do Supremo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as Forças Armadas não têm poder constitucional para uma intervenção militar, nem para atuar como poder moderador. Poderes em direções opostas. Enquanto a Câmara aprovou o projeto que criminaliza porte de qualquer quantidade de drogas, o STF decidiu que portar até 40 gramas de maconha para uso pessoal não é crime. Em nenhum momento nós estamos legalizando ou dizendo que o consumo de drogas é uma coisa positiva. Pelo contrário. O bilionário americano esticou a corda e atacou o ministro Alexandre de Moraes na rede social X. Elon Musk escreveu: "Por que você está exigindo tanta censura no Brasil?" A resposta veio em forma de investigação. Por obstrução da justiça e incitação ao crime, Musk foi incluído no inquérito das milícias digitais. As redes sociais não são terra sem lei e nem são terra de ninguém. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão da rede social X no Brasil. A empresa não cumpriu a ordem do ministro de nomear um representante legal. Um mês depois, a Rede X atendeu a decisão judicial e foi autorizada a voltar a funcionar. Posse da ministra Carmen Lúcia no Tribunal Superior Eleitoral. Contra o vírus da mentira, ao remédio eficaz da liberdade de informação séria e responsável. Acusações de assédio sexual na esplanada dos ministérios. Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, negou tudo, mas acabou demitido. Situações que mulher nenhuma precisa passar, merece passar ou deveria passar. Macaé Evaristo é a nova ministra. Nervos à flor da pele nas eleições municipais. Um episódio inédito. Um candidato agrediu o outro durante um debate.
Em São Paulo, José Luiz da Atena, do PSDB, jogou uma cadeira no adversário do PRTB, Pablo Marçal. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. No dia da votação, tudo tranquilo. A decisão dos eleitores mostrou a força dos partidos de centro-direita. Em 11 capitais, decisão no primeiro turno. Em 16 capitais, prefeitos reeleitos. Apuração rápida em todo o país. 18h43, hora de Brasília. Resultado de São Paulo acaba de sair. Ricardo Nunes, reeleito prefeito de São Paulo. O que a gente sai dessa eleição? A gente sai dessa eleição com a conclusão de que a direita sai muito fortalecida em seus diversos tons e que a esquerda sai enfraquecida, sai encolhida. Perguntas que ecoaram por anos começaram a ser respondidas. Quem mandou matar Marielle e por quê? 6 anos e 10 dias depois da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu os suspeitos de serem os mandantes do crime. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. O irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão. E Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil e responsável pela investigação do caso na época. Segundo a PF, ele participou do planejamento dos assassinatos. 31 de outubro. Os assassinos confessos Rony Lessa e Elcio de Queiroz, condenados por matar Marielle e Anderson. Por motivo torpe, emboscada, sem dar chance de defesa às vítimas. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Não acaba aqui porque tem mandante. Tá? E agora a pergunta que nós vamos fazer é: quando serão condenados os mandantes? – 13 de novembro, 7h25 da noite. Um homem caminha próximo à Praça dos Três Poderes. Uma explosão num anexo da Câmara dos Deputados põe as forças de segurança em alerta. O homem é Francisco Vanderlei Luiz. Ele para em frente à Estátua da Justiça e começa a lançar bombas de fabricação caseira. Francisco Vanderlei então para, dá 2 passos para trás e acende mais uma bomba. As imagens são impactantes. Desta vez, ele não joga o artefato contra o Supremo. Deita no chão e a bomba explode. Logo depois é possível ver a fumaça. Ele estava morto. Fica claro que o desrespeito às instituições continua a ter sinistros desdobramentos. Poucos dias depois, uma revelação espantosa. Punhal verde-amarelo. Um plano para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal prendeu 4 militares do Exército e um policial federal. Para a execução do presidente Lula, os golpistas levantaram a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico. O plano previa estratégias militares, como uma metralhadora assim, que dispara 800 tiros por minuto. Estivemos mais próximos do que imaginávamos, do inimaginável. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco, não deu certo, nós estamos aqui. 21 de novembro, a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro e mais 39 pessoas por organização criminosa e golpe de Estado. 4 ex-ministros do governo Bolsonaro, sendo 3 generais da reserva. No inquérito, a Polícia Federal afirma que Jair Bolsonaro teve domínio direto sobre toda a trama golpista.
O relatório é a conclusão de uma investigação de quase 2 anos, um desdobramento do inquérito sobre a atuação de milícias digitais que se organizaram para atacar a democracia e o Estado Democrático de Direito. Segundo o relatório da PF, o general Mário Fernandes participou da trama da morte e era o vínculo com os manifestantes que estavam acampados em frente aos quartéis. Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, o presidente tem que decidir assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela pra virar o jogo, cara? Democrata é o... Os ataques digitais passaram a ser concentrados aos militares de alta patente, que se recusaram a aderir ao golpe. Braga Neto também determinou que os ataques fossem direcionados à família do então comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior. Senta o pau no Batista Júnior, traidor da pátria. Inferniza a vida dele e da família. A investigação aponta que a adesão de militares era fundamental para o êxito do golpe de Estado. Mas os comandantes do Exército e da Aeronáutica disseram não. Há poucas semanas do fim do ano, preso o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o ex-ministro e general da Reserva Braga Neto teria atrapalhado as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal confirmou que Braga Neto teve participação ativa na Operação Punhal Verde Amarelo. O dinheiro para a trama da morte numa sacola de vinho. Os recursos teriam sido entregues por Braga Neto aos militares dias depois de uma reunião na casa dele, em que o general deu aval para o grupo golpista colocar o plano em prática. No fim do ano, uma operação de emergência em São Paulo para drenar um sangramento no cérebro. Consequência de um tombo do presidente no Palácio da Alvorada, em outubro. 48 horas depois da cirurgia, um novo procedimento. O presidente está acordado, conversando, acabou o procedimento. Está com vários curativos na cabeça. Não, eu tenho aqui o curativo, eu posso até te mostrar o curativo aqui. Mas não é uma coisa boa, por isso que eu pus o chapéu aqui. Foi uma situação assim, tão grave, risco iminente de morte? Foi uma situação grave. O quadro que ele teve foi extremamente grave. Requeria, obviamente, atendimento de emergência, mas sim, corria o risco de acontecer o pior. As incertezas sobre o ajuste fiscal levaram o dólar a bater recorde num ano de desemprego em queda e economia aquecida. Bom dia! Será que dá para ter um bom dia sem ele? O cafezinho de 2024 teve um preço amargo, como não se via desde o século passado. Quem sabe, então, um suco de laranja? Foi o maior preço em 3 décadas. Menos produtos, preços mais altos. Aqui foi o clima que interferiu no resultado. Na hora do almoço, não melhorou. A queda na produção de arroz no Brasil e no mundo fez o preço disparar. Só foi bom para os produtores brasileiros, que aumentaram a área plantada para aproveitar a alta. O país dos infinitos campos de soja, milho, café, trigo, ganhou nova embalagem no mercado externo. O Brasil bateu recorde na exportação de alimentos industrializados. A economia brasileira mostrou força. Comércio gera emprego, que gera renda, que gera venda. A cada mês, boas notícias para o trabalhador. A taxa de desemprego atingiu o menor nível da história. Tecnicamente, entramos no pleno emprego, segundo economistas. A Ingrid Michele é uma vendedora experiente em São Paulo. Ficou recentemente desempregada por uma semana. A alta no Produto Interno Bruto surpreendeu e levou a um recorde também histórico na arrecadação de impostos. O Brasil atingiu o menor nível de pobreza e extrema pobreza em 12 anos. O IBGE diz que a redução da população pobre ocorreu principalmente por 2 fatores: melhora do mercado de trabalho e os programas de transferência de renda. Os investidores levaram um susto com a Petrobras, que ameaçou segurar os dividendos.
Houve um racha na estatal e no governo, além da perda bilionária no valor de mercado. O presidente da estatal, Jean Paul Prates, acabou demitido. Magda Chambriard é a nova presidente da Petrobras. E o Brasil caminha para um sistema de impostos mais justo. A Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da reforma tributária. Imposto do pecado. Taxação maior para cigarros, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas. As armas ficaram de fora. A proposta de ajuste das contas do governo federal só chegou no fim do ano. O Brasil precisa caber dentro do orçamento público. Foram semanas de debates entre os ministérios e o presidente Lula. Nossa curva de endividamento ela é crescente e precisava ter um pacote que desse credibilidade à política econômica e à sustentabilidade desse arcabouço fiscal. Isso acabou não acontecendo. Enquanto os deputados discutiam as medidas, o dólar atingiu o maior patamar da história. Nunca antes foi preciso juntar R$ 6 para comprar $1. Com a inflação e o dólar pressionando, a trajetória de queda dos juros foi interrompida e a taxa Selic acabou o ano em 12,25%. Tem um clima de incerteza que vai fazer o câmbio flutuar, né? Eu prefiro trabalhar com os fundamentos, mostrando a consistência do que nós estamos fazendo em proveito do arcabouço fiscal para estabilizar isso. O Banco Central tem muita reserva e vai atuar se for necessário, e a gente entende que esse fim de ano tem um fluxo atípico muito grande. Eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. No último dia de trabalho no Congresso, foi concluída a votação do pacote fiscal. Declaro promulgada a emenda constitucional número 135 de 2024. Mas desidrataram as medidas e a economia pode ser insuficiente para equilibrar as contas. Depois da última reunião ministerial do ano, o presidente Lula fez uma promessa ao futuro presidente do Banco Central. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Mercosul e União Europeia anunciaram a conclusão do Acordo de Livre Comércio. Um acordo histórico que envolve 1/4 do PIB do planeta. No mundo onde há cada vez mais confrontos, demonstramos que as democracias podem se apoiar mutuamente, criando empregos e uma parceria de comércio e investimentos sem precedentes. Decisões inéditas mexeram com o mundo do futebol, nos tribunais e nos campos. E um time mostrou sua estrela no gramado e nas arquibancadas. A glória eterna é do glorioso. Reluz a estrela solitária! Primeira vez inesquecível. O Botafogo dá aula de futebol na Libertadores. É tempo de Botafogo! No Brasil todo, um espetáculo nas arquibancadas. Até no momento da despedida. Mosaico da torcida do Flamengo, uma festa linda. Bateu pro gol! Mesmo para quem já está acostumado a levantar a taça da Copa do Brasil, teve gostinho de primeira vez. Felipe Luiz assumiu na fogueira e se deu bem demais. Pena que a torcida não tenha sido protagonista só nas arquibancadas. O torcedor do Cruzeiro foi morto. Os cruzeirenses foram atacados por torcedores do Palmeiras. Olha o que está acontecendo, mano. Torcedores do Peñarol atiraram paus, pedras contra os policiais militares. Um ônibus de turismo dos uruguaios foi saqueado e incendiado. Morte dentro de campo.
Morreu em São Paulo o jogador uruguaio de futebol Juan Manuel Izquierdo. Segundo o hospital, o jogador teve morte encefálica em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. A seleção brasileira ganhou um novo comandante. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Na Copa América, a seleção de Dorival ficou no meio do caminho. Autorizado, bateu! Gol do Uruguai! O Brasil se despede, volta para casa. E no caminho para a Copa do Mundo... Um ano melancólico para a seleção brasileira e encerramos em quinto nas eliminatórias da Copa. Mas um jogador da seleção brasileira protagonizou e venceu uma batalha fora de campo. A polícia da Espanha prendeu 4 pessoas responsáveis por promover uma campanha de ódio contra o jogador Vinícius Júnior. Racismo também dentro de campo. Em São Paulo, 4 jogadoras do River Plate da Argentina foram presas por fazerem gestos imitando macacos para um gandula durante uma partida. Jogadoras do Grêmio também afirmaram que sofreram ataques racistas e todo o time saiu de campo antes do fim do jogo. A delegação do River Plate voltou para a Argentina e o time foi banido da competição por 2 anos. Na Espanha, o jogador Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. Daniel Alves foi condenado por ter estuprado uma mulher. O ex-jogador da seleção, Robinho, foi preso nessa semana em Santos para cumprir pena de 9 anos pelo crime de estupro. Um momento histórico no basquete. Pela primeira vez, pai e filho estavam em quadra numa partida da NBA. LeBron James, de 39 anos, e o filho dele, Bronny James, de 20, defenderam os Lakers. Nas quadras, o Brasil chegou ao Hexa. O título veio com uma vitória na final contra a Argentina. Brasil volta ao topo do futsal mundial! Um show de manobras nas pistas. É isso aí! As mulheres do Corinthians multiplicaram títulos. Pela 5ª vez na história, o título da Libertadores Feminina. 6 vezes melhor do Brasil! Festa da 10 mais famosa do mundo. Alô, Série A do brasileiro! O Santos voltou! Na Copa Intercontinental, um apagão. Termina o sonho do Botafogo de chegar na grande final do Mundial. Isso não vai apagar essa temporada. Foi o maior ano da história do Botafogo. O Botafogo conquista o Brasileirão 2024. Tempo de brilhar uma única estrela. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. O Real Madrid derrotou o Pachuca do México e conquistou o título do Intercontinental de Clubes com show do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Vini Júnior neles, eleito o melhor do Mundial. A FIFA também escolheu Vini Júnior como o melhor do mundo. Vinícius Júnior era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime. E poder chegar aqui é algo muito importante para mim. A rainha marcou o gol mais bonito do ano. And the winner is Marta. Carou a marcação, pedalou, Marta com a canhota, golaço! Brasileiros reconhecidos além das 4 linhas. Thiago Maia, do Internacional, ganhou o prêmio Fair Play pela ajuda às vítimas das enchentes desse ano no Rio Grande do Sul. E ainda tem o prêmio de melhor torcedor do ano, menino Gui, fanático pelo Vasco. Você ganhou o prêmio torcedor da FIFA. Tá feliz? Tô muito feliz.
Novas tecnologias entraram nos campos de batalha e as guerras mudaram as peças no tabuleiro de forças do Oriente Médio. A Rússia lançou mais de 100 drones contra a Ucrânia durante a madrugada. O bombardeio de forças ucranianas atingiu uma área movimentada de comércio. Durante o conflito, o anúncio de uma morte suspeita na Sibéria. O maior líder da oposição da Rússia está morto. Navalny estava desde dezembro numa prisão de segurança máxima no Círculo Polar Ártico. Os principais opositores de Vladimir Putin estão ou na prisão, ou no exílio, ou mortos. E sem oposição, o presidente russo, Vladimir Putin, assegurou de maneira esmagadora o 5º mandato. Ele vai bater 30 anos no poder. Perto do fim do ano, uma escalada preocupante nas tensões. A Rússia lançou hoje o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde agosto. Os Estados Unidos autorizaram a Ucrânia a usar contra o território russo mísseis de longo alcance. E uma nova tecnologia entrou no campo de batalha. A nova arma é um míssil balístico hipersônico de médio alcance. Impressionante o momento exato em que um drone atinge um prédio residencial em Kazan, na Rússia. Foram 3 ondas de ataques ucranianos contra a cidade hoje. Uma guerra que se arrasta por mais de 1000 dias. E outra que completou um ano em outubro e se espalhou. O conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza produziu novos reflexos em outras áreas do Oriente Médio. O consulado do Irã, na capital da Síria, foi alvo de ataque. Os governos sírio e iraniano responsabilizaram Israel. E começa uma série nunca vista de ataques e contra-ataques entre os dois países. Pela primeira vez na história, em 13 de abril, as forças iranianas atacaram diretamente Israel. Um ataque inédito. O Irã dispara mais de 300 mísseis e drones contra Israel. A maioria interceptada pelo sistema de defesa antiaérea israelense. O Irã esperava uma resposta israelense. Ela veio de madrugada. Várias bases militares foram atacadas. Instalações nucleares e de petróleo e gás do Irã foram evitadas. A comunidade internacional implora por cabeças frias e cautela. O presidente de Israel acusou o Irã de patrocinar o terrorismo no Oriente Médio. E intensificou a caçada aos terroristas. Um ataque no Líbano mata um dos principais chefes do Hamas. A explosão ocorreu neste prédio em Beirute. O homem que chefiava o grupo terrorista há quase 20 anos foi morto num ataque aéreo na capital iraniana. Raniel estava hospedado em Teherã. A morte do mentor dos atentados de 7 de outubro do ano passado, gravada por drones. Um drone registrou o chefe do Hamas, aparentemente ferido, sentado numa poltrona dentro do edifício destruído. Joga o que parece ser um pedaço de madeira em direção ao drone. Soldados israelenses encontraram hoje na faixa de Gaza os corpos de mais 6 reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas. A barbárie dos terroristas continuou chocando o mundo. A ONU publicou hoje um relatório sobre a violência sexual cometida pelos terroristas do Hamas nos atentados de outubro do ano passado. Os combates fizeram muitas vítimas entre a população palestina. Eu vi cenas terríveis, crianças, mulheres. Nidal perdeu a mulher e outros parentes. No sul da faixa de Gaza, mulheres e crianças fazem fila por um pote de arroz com lentilha. Na Corte Internacional de Justiça, a África do Sul subiu o tom. Israel tem intenção genocida contra os palestinos em Gaza. Crise diplomática também entre Israel e Brasil. O governo de Israel declara o presidente Lula persona non grata
O presidente comparou a reação de Israel ao Holocausto. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. As autoridades israelenses reagiram com indignação. Benjamin Netanyahu disse que o presidente brasileiro desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu. E uma nova frente de guerra aumentou a tensão no Oriente Médio. Militares israelenses fizeram uma série de ataques contra alvos do Hezbollah no Líbano. O grupo extremista reagiu com o lançamento de centenas de foguetes contra Israel. O uso da tecnologia surpreendeu os terroristas que apoiam o Hamas. Centenas de pagers ou bips explodiram misteriosamente no Líbano. Hoje foram os aparelhos de rádio ou walkie-talkies. A capacidade de detonar milhares de aparelhos simultaneamente foi algo absolutamente inédito. Os 2 dias de explosões deixaram mais de 3.600 feridos e mataram 37 pessoas, entre elas homens do Hezbollah e 2 crianças. E na maior ofensiva militar contra o Hezbollah em 2 décadas, o exército de Israel deixa quase 500 mortos no Líbano. Atingiu 1.100 alvos do Hezbollah. O Hezbollah está enfraquecido. Israel conseguiu destruir a infraestrutura e eliminar milhares de terroristas do grupo. Uma trégua trouxe esperança. Entrou em vigor agora à noite um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo libanês Hezbollah. Em apenas 12 dias, rebeldes conseguiram tomar o poder na Síria e derrubaram a ditadura da família Assad, que já durava mais de 50 anos. O ditador Bashar al-Assad fugiu para a Rússia. Uma multidão chegou até Sedneia, uma cadeia da capital, Damasco, conhecida como um complexo de tortura. Entre os milhares de prisioneiros libertados, havia mulheres e até crianças. Os rebeldes que derrubaram o regime ditatorial tentam formar um governo de transição. Mas o principal deles tem raízes na Al-Qaeda e ainda é listado como organização terrorista nos Estados Unidos e na União Europeia. Clima de alívio pelo fim da ditadura, mas também de incerteza pelo que vem pela frente após a queda de Assad. Apelos pela paz correram o mundo. Por favor, pare. Basta, per favore. Em várias partes do mundo, a democracia sofreu ameaças. Quem ganhou as eleições na Venezuela? A autoridade eleitoral venezuelana proclamou Nicolás Maduro vencedor da disputa presidencial de domingo. Mas a oposição afirma que venceu e que houve fraude. Em menos de 24 horas, protestos contra Nicolás Maduro tiveram mortes e centenas de detenções. O candidato da oposição, Edmundo González, teve a prisão decretada. Ele desembarcou em Madrid e pediu asilo político à Espanha. O Parlamento Europeu reconheceu hoje como presidente legítimo e democraticamente eleito da Venezuela, Edmundo González. O Comitê de Especialistas da ONU concluiu que a eleição na Venezuela teve irregularidades sem precedentes nas democracias contemporâneas. Segundo a ONU e organismos internacionais, uma fraude. Repercussões também no Brasil. O presidente Lula deu hoje pela manhã a primeira declaração sobre a crise que eclodiu na Venezuela com a eleição presidencial de domingo. Lula disse que não tem nada de grave e pediu a divulgação das atas eleitorais. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O presidente Lula disse 18 dias depois das eleições na Venezuela que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro. Ainda não.
Hoje cedo, o presidente Lula voltou a se manifestar sobre a crise. Olha, eu acho que o comportamento do Maduro é um comportamento que deixa a desejar. Nós estamos agora numa posição Brasil e Colômbia. A gente não aceitou o resultado das eleições. Os dois países voltaram a cobrar a divulgação transparente dos resultados para que a credibilidade do processo eleitoral seja restabelecida. Na Bolívia, mais uma tentativa de golpe de Estado. Um tanque do exército tentou invadir o Palácio do Governo. O comandante do exército boliviano, general Juan José Zúñiga, desafiou o presidente Luiz Alberto Arce. O general golpista pode pegar até 20 anos de prisão. O chefe da principal facção criminosa do Equador fugiu da prisão e o caos tomou conta do país. No meio da tarde, as imagens começaram a correr o mundo. Homens encapuzados e com armamento pesado tinham invadido o canal de TV TC, em Guayaquil. As gangues lutam pelo controle das ruas, das prisões e de rotas do tráfico internacional de drogas. O México, um dos países recordistas em feminicídios na América Latina, fez história. Me tornarei a primeira mulher a chegar à presidência. Eu não cheguei aqui sozinha, todas chegamos, disse Cláudia Sheinbaum. A volta da esquerda ao poder no Uruguai se deu por margem estreita de votos, reveladora de um país dividido, mas que, ao contrário de outros da região, parece administrar diferenças em busca de consensos mínimos. Jamanduor saiu vitorioso com 52% dos votos. No primeiro ano de mandato, o presidente da Argentina, Javier Milei, se dividiu entre os problemas em casa. A inflação está baixando, mas isso ainda está muito longe da vida concreta dos argentinos. E a aproximação com um dos seus modelos na política internacional. Foi o primeiro líder estrangeiro a se encontrar com Donald Trump depois da eleição. Mas no encontro com o presidente Lula no Rio de Janeiro... Um aperto de mão sem sorrisos. O Brasil foi o anfitrião da reunião do G20. E o destaque no documento final, assinado pelas maiores economias do mundo... É o compromisso de formar uma aliança global de combate à fome e à pobreza. Um tema não poderia ficar de fora. Para o desenvolvimento sustentável e o combate às mudanças climáticas. Os países do grupo são responsáveis por 80% das emissões do planeta. A imagem que simboliza o consenso entre os países não era vista no G20 desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia em 2022. Derrota inédita do partido de Nelson Mandela na África do Sul. O Congresso Nacional Africano venceu todas as eleições nacionais anteriores desde a votação histórica de 1994, que pôs fim ao governo da minoria branca e ao regime de segregação racial. Na Europa, queda de braço entre as forças políticas. A coalizão de centro-direita venceu a eleição de Portugal, mas não conseguiu maioria no parlamento. O líder da Aliança, Luiz Montenegro, vai ser o novo primeiro-ministro. Virada no Reino Unido. A volta do Partido Trabalhista ao poder na maior derrota da história para os conservadores. O novo primeiro-ministro é o líder dos trabalhistas, Keir Starmer. Na França, candidatos de centro e de esquerda se unem para barrar a extrema-direita na eleição de domingo. A estratégia de união deu certo. Mas como eles não tinham maioria, o presidente Macron resolveu indicar um primeiro-ministro do partido que ficou em quarto lugar. A insatisfação foi geral e criou uma nova aliança inesperada. Deputados de esquerda se uniram aos da ultradireita para derrubar o primeiro-ministro Michel Barnier. Ele só passou 90 dias no cargo. O sucessor é François Bayrou. Ele é um político de centro que transitou entre diferentes partidos. A crise política na França não ofuscou um dos principais projetos do governo Macron: a restauração da Catedral de Notre-Dame de Paris, destruída por um incêndio em 2019. O mundo inteiro foi convidado a ver uma espécie de renascimento.
O interior da catedral está iluminado e reluzente. Esperança também de união para os franceses em plena crise política. A Coreia do Norte fez provocações com armamentos inusitados. 260 balões que caíram na Coreia do Sul. Eles carregavam lixo, inclusive fezes de animais. E no fim do ano... Ordem marcial na Coreia do Sul. Suspende os direitos civis e a liberdade de imprensa. Dá, em grande medida, o controle ao exército do país. Nem o parlamento, nem a população aceitaram o decreto antidemocrático do presidente. A Assembleia Nacional aprovou o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol. Ele deixa o posto imediatamente e o primeiro-ministro Han Duck-soo assume de forma interina. O povo comemorou o impeachment no melhor estilo sul-coreano. O parlamento da Coreia do Sul aprovou o impeachment do presidente interino e primeiro-ministro do país. Han Duck-soo assumiu o poder há 2 semanas e os partidos opositores apresentaram o pedido depois que o presidente interino se recusou a nomear mais 3 juízes apoiados pela oposição para a Corte Constitucional, que é responsável por avaliar os processos de impeachment depois do parlamento. O ministro das Finanças vai assumir a liderança do país por enquanto e já alertou que os processos de impeachment afetam a economia sul-coreana. Mais uma vez, o mundo assistiu a casos de abusos e intolerância. E muitos aconteceram aqui no Brasil. Não era dança. Era crime. Quando eu olho, eu falo assim, eles estão imitando macacos. E aí eu vou filmar porque eu quero ter registro, eu quero ter prova que isso realmente está acontecendo. Carolina de Palma, de 28 anos, e Tiago Martins Maranhão, de 41, são educadores musicais. 2 professores. E ao ver esse vídeo é muito abominável, é uma coisa que a gente não pode aceitar de maneira nenhuma. Na Bahia, agressões por causa da religião. Assassina! Assassina de criança! Assassina de criança! Você é uma sionista! Sionista! Eu sou judia! Sionista! Ele entrou, me agrediu, me bateu, foi melhor, simplesmente pelo fato de eu ser judia. Intolerância de todos os lados. Mais um caso de vandalismo contra imagens sacras. Não sobrou nada, só cinzas e a nossa fé. Liberdade de expressão não é liberdade para você ter ódio no seu coração. Intolerância religiosa é crime. Na Alemanha, um atropelador avançou sobre centenas de pedestres numa feira de Natal. Os investigadores afirmam que nas redes sociais, o suspeito acumula uma série de postagens islamofóbicas, teorias da conspiração contra autoridades. Também declarava apoio a um partido da extrema-direita alemã com discurso anti-imigração. 5 pessoas morreram, mais de 200 ficaram feridas. Onde está o respeito? Em Fortaleza, o crime aconteceu no elevador. A mulher está distraída ao celular. O homem está prestes a agir. Quando a porta abre, um olhar rápido para ver se vem gente e ele aperta as partes íntimas de Larissa. O acusado é o empresário Israel Leal Bandeira Neto, de 42 anos. Na Inglaterra, mais de 200 mulheres quebraram o silêncio. O acusado, Mohammed Al-Fayed, o magnata dono da loja de departamentos Harrods. Mohammed Al-Fayed viveu 94 anos sem nunca pagar por seus crimes. Como o assunto ficou escondido de tantas pessoas por tanto tempo, levanta questões perturbadoras. A busca por justiça está apenas começando. E na França, chegou ao fim o julgamento do estupro coletivo de Gisèle Pelicot. Os 5 juízes do tribunal consideraram o ex-marido, Dominique Pelicot, de 72 anos, culpado por drogar e estuprar a mulher por quase uma década.
e por ter convidado outros 50 homens para também estuprar a ex-esposa. O Dominique pegou a pena máxima pedido pelos promotores, 20 anos. Todos os outros 50 estupradores também foram condenados. As penas variam de 4 a 20 anos de prisão. Durante o processo, a Gisele abriu mão do direito ao anonimato previsto na lei francesa e fez questão de tornar o caso público. Ela dizia que era para mostrar às outras vítimas de estupro que elas não devem ter vergonha, que a vergonha deve estar do outro lado, dos estupradores. É com muito carinho que lembramos agora as personalidades que nos deixaram em 2024. Please don't say goodbye. I need the one. Voz é dom de Deus, né? Deus dá pra gente e depois a voz fica não pertencendo mais. A minha voz não me pertence, ela pertence às pessoas. Amanhã só resta a lembrança, a comovente lembrança. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Meu amor, se você for embora, sabe lá o que será de mim? Passeando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim. Ora dando fora, ora bola. Um irresponsável pobre de mim. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-lo na mão, e nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos. Eu sou uma mentira que sempre diz a verdade, eu sou um ator. Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi sur X poser mes yeux. Derrière la Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Written in these walls are the stories that I can't explain. Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. I've been watching you, and you watching me. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. Simba, come to me. You can do it. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken. Yes, sir. A gente tem que chegar lá em cima, tranquilo, né? Se tiver nervoso, apanha. Se não tiver, apanha, então tem que entrar tranquilo pra brigar. Morrerei, não sei se numa crise, mas seguramente numa democracia. Se você não for alegre ou não tiver vontade de ser alegre, eu acho que não dá certo. Bimba, bimba! Ai, que lindo, que lindo!
samba está animado, o pioqueiro em Sampa. Vida é movimento. Dançar é resgatar a alegria de viver. Em samba de preto veio, samba de preto do. Mas que nada, um samba como esta também garra. A imagem, quando ela vai fundo e toca, ela vai com mais de 1000 palavras. Pismar que eu não volto mais. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar essa alegria. Boa noite. Acabou. Nós encerramos essa retrospectiva aqui do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Um lugar que nos traz a esperança de um futuro com mais respeito à natureza. Um feliz ano novo para todos e a gente se encontra em 2025.